O livro de Ezreal, capítulo 44. Algo estourou. Minha mão acertou o ombro de Liam mais uma vez enquanto corríamos. Será necessário um exército para me deter, repeti. Você tinha que dar a voz ao seu ego gigantesco, não tinha? Outro estouro. Você não me contou que Tobias era um rei de Iedin? Retrucou Liam enquanto corríamos por um túnel em ruínas. As criaturas mortas-vivas uivavam e avançavam atrás de nós. O quê? Ofeguei, atirando outra bola de fogo atrás de nós. Liam me puxou para um canto e me empurrou contra a parede, pressionando seu corpo sobre o meu. A coroa incrustada no crânio dele? Explicou ele em tom baixo depois que os mortos passaram por nós. Estávamos cobertos de sujeira, detritos e sangue depois de lutar para sair da cripta. Bem, eu não sabia, sussurrei. Achei que fossem chifres. Ele me encarou como se eu tivesse chifres. Não são chifres? São uma coroa? Ele é um dos 4 reis? Encarei-o boquiaberta. Meus olhos se arregalaram. 4? Liam olhou para mim. Sua expressão ficou atordoada quando a compreensão surgiu. Isso explica muita coisa? Seu poder, quem Caden é? Porque eles conseguem se esconder de mim? Diana, eles são mais velhos que eu? Séculos mais velhos? Ele estendeu a mão suja, esfregando-a freneticamente na cabeça antes que seus olhos se fixassem nos meus. Isso faz de você uma rainha? Uma rainha de Iedin? Se ele é um dos 4, é por isso que é tão cruel, tão territorial? Porque é capaz de fazer qualquer coisa para ter você de volta? Meu estômago se embrulhou com as palavras de Liam e senti a bile encher minha garganta. Não, ele não podia estar certo. E ainda assim, meu coração estava disparado no meu peito. Não, eu não sou de Caden. Eu não sou a rainha dele. A respiração de Liam ficou ofegante enquanto ele olhava para mim. Precisamos voltar para a câmara principal? Coloquei o livro de volta na tumba enquanto começamos a lutar e não quero deixá-lo lá? Bati no peito dele, mesmo que estivesse coberto de deuses sabe o que, eu ainda podia ver sua carranca. Você quer dizer o mesmo lugar onde Tobias ainda está? Sim, sibilou ele. O som foi apenas um sussurro. Vou matar Tobias enquanto você o pega? A tumba está rachada o suficiente para que você não se machuque? Ele não me deu a oportunidade de discutir, e pensei em bater nele de novo quando se aproximou da abertura do nosso esconderijo. Liam não tirou a mão da minha barriga, me mantendo no lugar enquanto espiava um canto. Ele assentiu, pegou minha mão e me levou de volta correndo até a câmara do sarcófago. Continuei olhando para trás, certificando-me de que os mortos não tivessem se virado. Até então, estávamos tranquilos. À medida que nos aproximamos, pude ouvir pedras se chocando e Tobias gritando de frustração enquanto procurava o livro. Paramos no limiar da enorme porta. Os olhos de Liam passaram por mim. Lembre-se do que eu lhe ensinei? Balancei a cabeça e convoquei as chamas, inflando minhas mãos. Espiei dentro da sala e vi os mortos-vivos tropeçando. Rainha ou não, por favor, tenha cuidado. Encontrei o olhar de Liam, mas não consegui decifrar a emoção em seus olhos. Seu polegar passou sobre o anel quando ele invocou sua armadura. Uma arma de Ablazone se formou em sua mão, muito mais longa do que as que ele havia invocado antes. Ele pressionou seus lábios contra os meus e um beijo intenso e rápido antes de entrar na câmara, voando na direção de Tobias. Ouvi os dois grunhirem e colidirem, e o mausoléu tremeu. Merda. Certo, Diana. Ele está distraído. Pegue o livro. Corri para a câmara e destroços caíram em cascata ao meu redor. Meu corpo bateu na parede quando os mortos-vivos avançaram sobre mim, mordendo e arranhando. Acertei com o joelho na cabeça do mais próximo, transformando seu crânio em pó, antes de incinerar vários outros. Chutei a parede, impulsionando-me para frente com força bastante para decapitar mais alguns.
Aterrissei na frente da sala de que precisava. Os sons dos pés correndo em minha direção e gemidos atrás de mim me avisaram que aqueles que eu não havia atingido estavam se aproximando. Droga! Eu precisava encontrar aquele livro para que pudéssemos sair dali. Corri para dentro e examinei a sala, estreitando os olhos enquanto empurrava um morto-vivo para fora do caminho. Ele deixou cair sua antiga espada enferrujada e eu a agarrei antes que ele conseguisse se recuperar. O som de pedra caindo me fez olhar para cima. Tobias e Liam estavam lutando acima de nós. O templo tremia toda vez que eu atirava o outro contra a parede ou o teto. Concentre-se, Diana. Ele ainda era imortal. Totalmente imortal. Ele ficaria bem. Girei, derrubando cada criatura morta que chegasse perto demais enquanto eu vasculhava a câmara. A área estava uma completa bagunça. Como diabos eu ia encontrar o túmulo de Vitória agora? Joguei alguns destroços espalhados para a direita, enquanto outros mortos-vivos se aproximavam para me agarrar. Enfiei a lâmina nele e então senti algo pular nas minhas costas. Um braço esquelético envolveu minha garganta e eu o agarrei, saltando e caindo de volta no chão, esmagando-o embaixo de mim. Antes que tivesse tempo de me levantar, outro morto-vivo me alcançou. Suas unhas em decomposição agarraram a frente da minha camisa e me levantaram. Manobrei meus braços por baixo dele, levantando-os bem alto e baixando os cotovelos, cortando os seus braços ossudos. Agarrei a lâmina e esfaqueei o crânio daquele que rastejava em minha direção. Olhei para baixo, notando os braços pendurados na minha camisa. Eu os arranquei e um arrepio de repulsa passou por mim. Eca! Deixei-os cair no chão e os pisoteei. Tobias gritou e a sala tremeu novamente, me derrubando. Larguei minha arma ao cair e com pesar o observei escorregando por uma fenda e desaparecer. O poder de Tobias deve ter falhado, porque todos os mortos-vivos pararam e se agarraram, dando tapinhas em si, mesmo como se quisessem ter certeza de que ainda estavam inteiros. Apoiei-me nos cotovelos e vi o familiar acabamento em mármore. Eu pulei e corri em direção a ele. Algo se chocou contra mim por trás, levando-me ao chão. Minha respiração escapou quando caí de cara no chão frio e os mortos-vivos rasgaram e dilaceraram minhas costas. Cada vez que eu tentava me levantar, mais coisas se espalhavam em cima de mim. Houve cortes contra o concreto conforme mortos-vivos com armas esfaqueavam seus iguais tentando me acertar. Gritei quando uma espada rasgou uma ferida que ainda cicatrizava. O mausoléu estremeceu com força daquela vez, formando uma fenda estreita no chão. Parecia que um pedaço enorme do templo havia caído, mas o que ouvi em seguida me informou que provavelmente tinha sido Tobias atirando Liam. Você perdeu sua lâmina, destruidor de mundos. Está distraído? Está preocupado com ela? Tobias riu com frieza. Ela se infiltrou em você? Gostaria que eu a cortasse fora? O chão rachou mais uma vez, tremendo como se um comboio estivesse passando em alta velocidade. O ar se iluminou com o poder de Liam e o ataque desintegrou alguns dos mortos-vivos. Liam saltou de volta no ar e a força dele saiu do chão, derrubando várias outras criaturas em cima de mim. Desalojei a espada do meu abdômen e meus lábios se curvaram em um rosnado enquanto eu me levantava. 3 mortos-vivos me atacaram. Agarrei a espada pelo punho e girei do jeito que Liam tinha me mostrado, usando o impulso da parte superior do corpo para balançar a arma acima da minha cabeça e para baixo, decapitando-os com um golpe suave. Mas vieram e eu os cortei também. Era uma dança que eu não sabia que conhecia. Lá para minha 10ª morte, a espada antiga rachou, quebrando-se no crânio de um dos mortos-vivos. Eu havia conseguido uma breve trégua, mas não duraria muito. Girei, procurando o caixão de mármore, mas ele havia sumido. Merda em dobro. A luta entre Liam e Tobias não estava ajudando. O templo estremecia e destroços choviam toda vez que eles se chocavam contra uma parede. Liam atirou Tobias através de outra parte do mausoléu e eu fiz minha jogada. Corri até Liam enquanto ele perseguia Tobias e agarrei seu braço.
Seus olhos eram prata derretida, incandescente de ira de batalha quando ele se virou e me encarou através da pequena fenda em seu elmo. Seu olhar, combinado com os destroços e o sangue que cobriam sua armadura, o tornavam aterrorizante. Quase dei um passo para trás, mas suas feições relaxaram assim que ele viu meu rosto. Puxei-o para outro extremo da cripta no momento em que Tobias se levantava. Liam e eu estávamos pressionados contra um pedaço de parede de pedra em ruínas. Tínhamos lutado, mas não tinha feito diferença. Não importava quantos eu queimasse e chutasse ou quantos ele cortasse. Eles continuavam aparecendo. A caverna tremeu novamente quando eu ouvi acima de nós abrindo caminho para entrar. Mais mortos-vivos estavam passando pela entrada. Eu temia que Tobias tivesse convocado todos os mortais enterrados em um raio de quilômetros. A poeira caía enquanto aqueles que não tentavam nos despedaçar procuravam um livro. Aonde você foi, destruidor de mundos? Eu estava começando a me divertir, rugiu Tobias. Ele arrancou os sarcófagos do chão, atirando-os contra as paredes, fazendo com que mais detritos se deslocassem e caíssem. Se não fôssemos despedaçados, logo seríamos enterrados vivos. Pelo menos 30 mortos-vivos nos cercavam. Todos eram esqueléticos, envoltos em roupas esfarrapadas. A pele em decomposição grudava no que restava deles. Outros pareciam desgastados pela batalha, com membros faltando e capacetes enferrujados pelo tempo. Carregavam armas que eu só podia presumir que tinham sido enterradas com eles, variando de espadas a machados de guerra enferrujados. Eu não podia arriscar ser decapitada enquanto destruíam aquele lugar. Precisávamos de um novo plano. Quantos mortos foram enterrados aqui? Sussurrei para Lia enquanto espiava pelo canto. Alguns reviraram escombros em sua busca por nós. Eu me movi, pressionando-me contra a parede enquanto flexionava minha mão. Cada um dos meus músculos estava berrando. Eu estava fraca e sabia disso. Muitos? Demais? Respondeu Liam, virando-se de um lado para o outro, calculando nossas chances antes de olhar para mim, avaliando minha condição física. Ele tocou seu anel e o elmo desapareceu. Seu cabelo encharcado de suor estava grudado na cabeça. Quanto você ainda consegue lutar? Eu balancei minha cabeça. Não bastante. Cada vez que penso que estou em vantagem, mais aparecem. Ele é forte demais. Alistair era igual. Havia uma razão pela qual Caden mantinha nós três perto dele. A única diferença era que eles abraçaram sua natureza enquanto eu não. Não sou tão forte, Liam. Seu olhar não vacilou. Sim, você é. Outro estrondo fez com que nós dois nos abaixássemos. Movi-me depressa, rastejando para trás de uma coluna meio destruída. Sabia que estávamos fodidos, principalmente se Tobias fosse esse tal rei que Liam pensava que ele era. Tobias teria sido desafio suficiente, mas ele tinha ressuscitado todos os cadáveres nas proximidades e estávamos em menor número. Eu não sabia como íamos impedi-lo de pegar o livro. Eu sabia que Liam podia usar a arma de Ablazone e acabar com Tobias, mas o exército de mortos seria facilmente capaz de sobrepujá-lo se estivesse distraído comigo. Liam não seria capaz de evitar, porque ele era legal e bom, e tudo o que eu desejava ser. Eu só conseguia pensar em uma opção, e não ia acabar bem para mim. Uma parte de mim a odiava, mas eu sabia que precisava fazer. Liam, chamei sem me importar se os mortos ou Tobias me ouviram. Você tem que ir embora. Encontre o livro, pegue-o e vá embora. Nós dois não vamos sair vivos desse templo. Vamos sim. Estamos em menor número e acabados. Ainda não estou 100% depois da meta. E essa caverna vai acabar desabando. Precisamos daquele livro. Fiz uma pausa, engolindo um nó crescente na garganta. Você precisa do livro. Isso é tudo o que importa. Era verdade, mesmo que me magoasse. Era verdade. Seus olhos cansados da batalha examinaram os meus. Não.
Não há outro meio. Ele agarrou a lâmina prateada com mais força e se inclinou para frente sobre os joelhos. Eu estou trabalhando nisso? Por que não usar a espada escura, como antes? Matou em segundos? Ele estreitou os olhos. Eu falei para você fechar os olhos? Você sabe que eu não escuto, sorri suavemente, mesmo com lágrimas ardendo em meus olhos. Eu sabia que, se esse plano funcionasse, Tobias me arrastaria de volta para Caden, e eu nunca mais veria Liana nem minha irmã. Ele balançou a cabeça, voltando-se para a horda de mortos rastejando. Não posso usá-la aqui, o espaço é pequeno demais. Não apenas erradicaria tudo aqui, mas você também. Não vou arriscar. Meu ponto estava provado. Suspirei, sabendo o que viria a seguir. Posso distraí-lo por tempo suficiente para você pegar o livro e ir embora? Não. Sua palavra favorita? Que surpresa! Ouça, esse era o plano o tempo todo? Antes de tudo, você obtém o livro? É por isso que temos um acordo. Apenas cuide da minha irmã, por favor. Agarrei a borda do seu peitoral e puxei-o para mais perto de mim. Sua testa tocou a minha quando fechei os olhos, inspirando seu cheiro mais uma vez. Eu o queria gravado em minha mente muito depois do meu corpo ter virado cinzas. Queria lembrar todos os dias que passei com ele, mesmo quando nos odiávamos. Meu peito se contraiu e lágrimas ameaçaram cair, porque eu sabia que aquilo era um adeus. Você prometeu? Ele balançou a cabeça de novo. Não. Ele repetiu aquela palavra, cortando qualquer resposta que eu pudesse ter. Eu não vou abandonar você. Passei a mão pelo lado, encharcado de suor do rosto dele antes de beijá-lo forte e rápido. Talvez, em outra vida, sussurrei contra seus lábios. Eu não ia dar a ele uma escolha. Levantei-me em um pulo e corri para a direita. Minhas mãos arranharam os escombros enquanto eu pegava uma série de ossos abandonados e os embrulhava em um pedaço de pano descartado. Eu esperava que Tobias estivesse tão motivado por sua necessidade de ter o livro que fosse estúpido o bastante para acreditar que eu o tinha. Parei na entrada da caverna. Meus olhos encontraram os de Tobias por tempo suficiente para forçar um olhar de desespero enquanto eu segurava meu chamariz com mais força nos braços. Suas narinas se dilataram e eu corri. Tobias rugiu quando eu fugi. Se ele não levasse ou o livro ou a mim de volta, as coisas poderiam não acabar bem para ele. Segurei minha barriga, que se curava devagar enquanto todas as cabeças se voltavam para mim. Ouvi Liam chegar, mas ele não me seguiu. Os mortos-vivos soltaram um grito oco e avançaram atrás de mim. Corri pelo túnel escuro, colocando alguma distância entre nós antes de parar para lançar uma parede de fogo atrás de mim, iluminando o túnel. Os mortos-vivos na frente atravessaram as chamas correndo e caíram em pedaços, mas não foi o suficiente. Aqueles atrás deles apenas marcharam sobre os cadáveres para tomar seu lugar. Agachei-me e pulei, batendo em lajes de pedra e aterrissando em um nível superior. Má jogada? Sibilei, e o topo da minha cabeça latejava enquanto um único fio de sangue escorria pela minha testa. Meu crânio ia sarar, mas lentamente. Fiquei de pé e segui adiante. O espaço ficou menor e eu me ajoelhei. Podia ouvir o barulho da água mais à frente e sabia que havia chegado a uma antecâmara acima de onde havíamos começado. Não conseguia ouvir Tobias ou Liam. O som de arranhões me fez olhar para trás e ver os mortos-vivos se arrastando atrás de mim. Suas mandíbulas em decomposição abriam e fechavam enquanto eles rastejavam. Porra! Devem ter se empilhado uns aos outros para me alcançar. Eu estava me movendo para disparar outro jato de fogo quando a rocha abaixo de mim explodiu. Uma mão com garras me agarrou pela cintura e me puxou pelo buraco. Aonde pensa que está indo?
Ele me jogou para baixo e meu corpo se chocou contra o chão com força o suficiente para me tirar o fôlego. Ele estava em cima de mim antes que eu pudesse reagir, arrancando o pano das minhas mãos. Os ossos se espalharam e meu estratagema se desfez. Enganei você? Sussurrei enquanto o joelho dele afundava nas minhas costelas. Você perdeu? Ódio puro e ofuscante tomou seus olhos vermelhos quando ele me agarrou pelos retalhos da minha camiseta. Veremos? Dentes irregulares rasgaram minha garganta e eu gritei quando ele sugou qualquer energia restante que eu tivesse. O sangue se acumulou em minha boca enquanto Tobias me arrastava de volta para a câmara pelos cabelos. Arranhei seus braços, mas foi inútil. Ele havia me drenado e eu sabia o que estava prestes a fazer. Ei, destruidor de mundos! Gritou ele, cantarolando, zombando e provocando. Estou com algo seu? Os mortos-vivos abriram caminho, arrastando os pés enquanto se moviam para o lado. Não consegui ver Liam, mas a luta parou assim que Tobias entrou. Ele me soltou por uma fração de segundos, mas antes que eu pudesse me afastar, me puxou pelo pescoço mutilado. Tobias me virou para encarar Liam. A armadura de Liam desapareceu, como se me ver daquele jeito o tornasse vulnerável em mais de um aspecto. Tobias riu enquanto suas garras abriram o caminho do meu peito para apertar meu coração. Eu me curvei para frente com a pressão intensa. A dor era insuportável, mas eu não conseguia gritar. Meus pulmões ardiam como se o simples esforço de inspirar fosse demais. Senti meu poder diminuir e fiquei tonta. Um aperto, um movimento e eu estava morta. Não tão rápido, destruidor de mundos. Mais um passo e arranco o lindo coraçãozinho dela, rosnou Tobias. E nós dois sabemos que nem você será rápido o suficiente para salvá-la? Eu podia ver Liam na minha frente. Sua expressão era desastrosa. Ele só precisava pegar o livro e ir embora. Tobias não ia me soltar, principalmente depois do que fiz com Alistair. Se não me matasse ali, ele me levaria para Caden, que faria muito pior. Apenas vá. Consegui gorgolejar depois de agarrar a mão de Tobias e afrouxá-lo o suficiente para falar. Eu conseguia ver por trás dos olhos de Liam que ele estava avaliando enquanto olhava de Tobias para mim. Estava formulando algum plano. Eu apenas não sabia qual. Tolo. Não havia esperança para mim. Nunca houve. Eu só precisava que ele fosse embora. Tobias usou a mão livre para agarrar meu queixo. Você hesita por ela? Ele sacudiu minha cabeça e eu estremeci. Patético para um caralho? Você se banhou em nosso sangue durante séculos, assim como seu pai e o pai dele antes dele? No entanto, surge um rosto bonito e, de repente, você tem um coração? Não acredito. Solte-a. As palavras não eram duras ou cruéis, eram suaves, ditas como se ele soubesse que Tobias o faria sofrer se dissesse a coisa errada. Ah, Liam, seu idiota, por que você não pode simplesmente me deixar? Tobias riu, percebendo isso também. Sabe, tenho uma ideia. Você poderia enfiar aquela maldita lâmina em nós dois? Vamos, destruidor de mundos. Vai economizar muito tempo? Pense nisso. 2 Igmorrutens, uma espada, e você obtém o livro? Pode fazer com que pareça um acidente? De qualquer maneira, ninguém sentirá a falta dela. Zombou Tobias, usando a mão para sacudir minha cabeça em sua última declaração para causar efeito. Um gemido de dor me escapou, fazendo Liam estremecer e dar um passo à frente. Tobias tinha razão. Se ele nos matasse, deixaria Caden sozinho, sem livro algum. Caden perderia sua força. Seu exército já estava dividido em frangalhos. Liam e seus amigos estariam seguros por algum tempo. Sim, Liam me perderia, mas o mundo estaria seguro. Esse sempre havia sido o plano.
A dor me atormentou novamente, mas dessa vez não foi por causa dos cuidados nada gentis de Tobias. Não pode fazer isso, não é? Provocou Tobias. Isso que estou sentindo é fraqueza? Depois de todos esses séculos, será que o grandioso e poderoso destruidor finalmente tem uma fraqueza? Se eu lhe entregasse o livro, você a deixaria ir? Perguntou Liam, e sua voz era quase inaudível. Senti Tobias enrijecer e um sorriso diabólico apareceu em seus lábios quando seu rosto se aproximou do meu. Sim? Tenho sua palavra? Perguntou Liam. Sim, dê-me o livro e eu devolverei a doce e pequena Diana para você, declarou Tobias com aborrecimento surgindo em sua voz. Não, ele não ia fazer isso. Liam, não seja tão burro. Tentei falar, mas só saiu um suspiro gagarejado. O rosto de Liam se contorceu. Muito bem. Está no sarcófago selado mais próximo de você, informou Liam, gesticulando com sua espada. Eu não sou bobo. Sei que está selado de modo que apenas você consiga abrir, Tobias retrucou. Abra-o. Eu vou, afirmou Liam, levantando uma das mãos em derrota. Só preciso ir até lá. Tobias olhou do caixão para Liam e de volta. Ele assentiu, movendo-nos mais para o lado para que Liam tivesse espaço suficiente para pegar o livro sem estar perto bastante para atacar. Os olhos de Liam nunca o deixaram os meus enquanto ele caminhava devagar até o sarcófago. Sua mão roçou a lateral e, com um movimento sólido, ele jogou a tampa para o outro lado da câmara. Ele poderia ter sido gentil antes, mas, pela maneira como atirou pela câmara, eu sabia que não estava com humor para jogos. Ele enfiou a mão dentro da cripta com um olhar ainda focado em mim e pegou o livro. Agitou-o no ar e disse: Agora deixa ir e eu o darei a você. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Liam não podia estar falando sério. Ele não estava. Tudo pelo que trabalhamos, tudo o que aconteceu na viagem estúpida até ali, e ele simplesmente ia entregá-lo? Por mim? Não, ele não podia. Liam, não. Eu arquejei e minhas palavras se transformaram em um gemido quando Tobias apertou meu coração com mais força. Agora, seja um bom Deus rei e jogue isso pra cá, insistiu Tobias. Não, até você soltá-la, respondeu Liam, gesticulando com a mão. Vi-lhe andar um passo à frente. Era apenas uns centímetros, mas eu sabia que ele faria um impensável. Tentaria me salvar porque ele era bom. Era tudo o que Tobias e eu nunca poderíamos ser. Não. Caden não podia conseguir o livro. Minha vida não valia o mundo. Eu não valia isso. Reuni o máximo de força que consegui e agarrei o braço de Tobias. Mesmo esse leve movimento me fez cuspir mais sangue, mas mantive o olhar de Liam. Você prometeu, ofeguei, acenando para ele. Ele sabia o que eu queria dizer. Cuidar de Gabi. Com um acordo ou não, foi a única coisa que ele me prometeu. Um olhar que eu nunca tinha testemunhado nele cruzou suas feições. Foi a mesma emoção que Caden expressou no dia em que Ezequiel morreu. Medo. Vi seus olhos se arregalarem e a cor deles desbotar para um prata radiante quando ele estendeu a mão, e uma única palavra se formou com os seus lábios. Eu jamais a ouvi. Antes que ele pudesse dar a voz a ela, arranquei a mão de Tobias do meu peito, junto com o meu coração. Capítulo 45. Diana. Escuridão. Era tudo o que existia. Mas meu corpo estava quente e inteiro. Eu estava segura em um abraço apertado, como se estivesse envolta nos braços de um amante. Não conseguia me mover, mas também não queria. Seria aquilo Asteroth? Eu finalmente tinha encontrado a paz? O meio do meu peito latejava, interrompendo em uma dor feroz e lacinante que se espalhava por todas as partes do meu ser. Era calor líquido me encharcando de dentro para fora.
Tentei me mover, lutar, espernear. Qualquer coisa para fugir daquela horrível agonia ofuscante. Era como se alguém tivesse derramado lava no espaço onde meu coração deveria estar. Eu não tinha arrancado meu coração? Tobias estava terminando o trabalho? Não. Isso também estava errado. Eu tinha sentido rasgar meu peito e despedaçá-lo. Sendo assim, onde eu estava? O que estava acontecendo comigo? Vamos, vamos! Ouvi alguém implorando, uma mistura de soluços e súplicas. Meus pensamentos pararam quando um líquido quente encheu minha garganta. Ambrosia. Era a única maneira como eu poderia descrever. Todo o meu ser, de repente, pareceu vivo. Tinha que ser a melhor coisa que eu já havia experimentado. Meus nervos formigaram, faiscando e disparando com vida. A cada gole, eu conseguia mais controle dos meus membros. Eu não estava morta. Eu não estava nem perto da morte. Não queria me sentir assim. O mundo voltava correndo até mim conforme eu dava outro longo gole. Os sons do vento, dos pássaros e de um gemido encheram meus ouvidos. Agarrei qualquer que fosse a fonte daquele elixir maravilhoso, segurando-a contra minha boca com avidez. Meus olhos se abriram e minha visão clareou. As estrelas lentamente entraram em foco, junto com a silhueta de uma figura grande agachada por cima de mim. Tudo o que pude ver foi a prata pura dos seus olhos e percebi que a coisa incrível que estava tomando era de fato sangue. O sangue de Liam. Ele estava ajoelhado, com uma das pernas com o outro pé apoiado no chão, me segurando contra ele. Minha cabeça repousava em sua coxa forte e ele mantinha o pulso sobre minha boca. Meus olhos estavam se adaptando à escuridão e pude ver a linha de dor em seu rosto. O gemido que ouvi antes era dele. Na minha necessidade, eu não estava me alimentando com delicadeza. Tirei meus dentes de sua carne e movi minha cabeça para o lado. Não! Estendi a mão, tentando afastá-lo. Diana, eu coloquei fisicamente seu coração de volta no seu peito com minhas próprias mãos, retrucou Liam. Agora beba? Ele pressionou o pulso de volta na minha boca, sem me dar tempo para responder. Mordi novamente, dessa vez com mais calma, segurando seu pulso com as duas mãos enquanto o sabor doce enchia minha boca. Gemi enquanto meu corpo se curava em lugares que eu não tinha percebido que estavam machucados. Lia engoliu em seco enquanto eu tomava outro gole dele. Eu sabia como era ser mordida. Havia veneno em nossas presas. A maioria dos mortais descrevia a sensação como um calor que enviava ondas de choque ao seu âmago, semelhante ao desejo. Tornava-se mais fácil nos alimentarmos se a pessoa que permitia sentisse prazer, em vez de apenas dor, e podia ser algo íntimo. Era uma característica que transmitiam aos vampiros e a todas as criaturas bebedoras de sangue. A evolução era uma cadela traiçoeira. Tínhamos que nos alimentar exatamente como as criaturas inferiores que geramos. E o sangue carregava vida. Continha a magia mais pura e potente do mundo. Era a única coisa que separava os vivos dos verdadeiramente mortos. Calma, murmurou Liam. Olhei para ele, meus lábios pararam enquanto eu lambia as feridas que havia feito antes de afastar seu pulso da minha boca. É o bastante? Estou bem agora, eu juro. Diana, ele começou a dizer mais alguma coisa, mas eu já estava tentando me levantar. Liam agarrou meu braço, ajudando-me a ficar de pé. Olhei para seu pulso e vi que ele estava se recuperando mas mais devagar que o normal. Obrigada? Fiz uma pausa, apontando para o seu pulso. Por isso e por colocar meu coração de volta no peito? Liam olhou para mim e a sombra de uma carranca tensionava suas feições sob a camada de sujeira e fuligem. Ele me deu um breve aceno de cabeça, mas pude ver que parecia ser raiva endurecendo sua expressão. Passei meus olhos por seu corpo procurando por feridas. As roupas de Liam pareciam ter passado por um triturador. Ele estava coberto de cinzas, sangue seco e entranhas.
Seu cabelo estava grudado no crânio por sabem os deuses o quê. Não vi nenhum ferimento crítico nele, mas o brilho prateado que estava acostumado a ver em sua pele havia desaparecido. Olhei para as minhas roupas rasgadas e esfarrapadas. Havia um buraco na frente da camiseta que eu usava e ele estava coberto de sangue. Afastei o material arruinado do meu corpo e pude ver a carne brilhante e saliente entre meus seios, onde meu coração havia sido arrancado. Toquei de leve o local, ainda sensível pela cura. Ele realmente colocou meu coração de volta? Eu devo ter estado morta por um momento antes que ele tentasse me alimentar. Ele me salvou. Ele sempre me salvava. As estrelas estavam radiantes no céu noturno limpo. Estávamos em uma área gramada, mas eu podia ouvir o sussurro da brisa das árvores que margeavam o campo. A poucos metros de distância havia um buraco gigantesco no chão. O que aconteceu? Perguntei. Que parte, Diana? Sim, estava bravo. Ele pôs as mãos nos quadris. A parte em que você não hesitou em tirar a própria vida? Ou a parte em que Tobias obteve a última relíquia existente de Ezreal? Baixei os olhos por um segundo, franzindo os lábios. Acho que ambas. Não tem graça? Ele esfregou a mão no rosto com frustração e cansaço. Eu não estava fazendo piada. Fiz o que precisava ser feito? Você ia arriscar o livro por mim? Eu vi sua excitação. Conheço a cara que você faz quando está planejando algo. Ele deu um passo à frente e notei que cambaleou mesmo que ele não notasse. Você não tinha ideia do que eu ia fazer e não deveria ter tentado discernir minhas intenções? Você me conhece apenas há alguns minutos no grande esquema das coisas? E não deve presumir que sabe o que farei ou não? Então, você não ia me salvar? Minha testa se ergueu quando cruzei os braços. Sim, eu teria salvado você e o livro? Mas você não me deu escolha? Você escolheu por mim? Eu bufei. Você não teria. E Tobias teria conseguido o livro. Você não sabe do que sou capaz? Era a primeira vez que Liam levantava a voz para mim, e eu me encolhi. Não porque ele me assustou, mas pelo que ouvi naquelas palavras. Liam não gritou comigo como Caden gritava, nem me degradou como os outros fizeram. Ele gritou, e sua voz vacilava de medo. Liam, você não me deu escolha? Nenhuma escolha? Você deixou Tobias arrancar seu coração? Ele pegou o livro e eu atravessei o templo em colapso voando com os seus restos mortais? Aí está a sua recapitulação? Eu fiz o que achei certo? Para quem? Minha cabeça caiu para trás. Para você? Para o mundo? Para minha irmã? Você e todo mundo não fizeram outra coisa além de pregar sobre a importância daquele maldito livro? Pregar? Como se você tivesse feito alguma coisa durante todo esse fiasco, a não ser pregar sobre nossa parceria? No entanto, você não confiou em mim o suficiente para saber que eu poderia ter salvado você e obtido o livro? Sinto muito, está bem? É isso que você quer ouvir? Sinto muito, mas dei a você a oportunidade perfeita para acabar com isso. Não distorça essa situação, nem me faça a vilã aqui. Está chateado? Mas eu não lhe pedi para que me salvasse. Dei minha vida para que você e todos os outros tivessem a deles. E a sua, Diana? Você sempre faz isso? Voluntariamente? Tenta jogar fora a sua como se não se importasse nada? Como se você não importasse nada? Ele parou e se virou as costas como se não conseguisse me encarar. A dor me apunhalou, mas foi só um momento porque ele se virou e apontou para mim. Você deveria ter confiado mais em mim, Diana. Depois de tudo o que passamos, por que acha que eu deixaria alguma coisa acontecer a você?
Não falei nada porque, honestamente, não consegui encontrar palavras. Nunca me ocorreu que Liam tentaria me trazer de volta, mas ali estava eu. Ele olhou ao redor do terreno destruído. Temos que ir agora? Não sei quanto tempo levará para Tobias chegar até Caden. Ele encontrou meu olhar, seus olhos estavam cansados. Está escuro o suficiente para que eu possa nos tirar daqui voando sem sermos vistos? Ele balançou a cabeça enquanto levantava a mão esfregando a têmpora. Arriscado demais? E até agora há pouco você estava morta? Sua voz falhou na palavra. Comecei a discutir, mas parei quando o vi cambalear. Liam, você está bem? Estou bem, respondeu Liam, pouco antes de seus olhos virarem para o alto e ele desabar para a frente. Eu o peguei, tropeçando sob o meu peso, tentando impedi-lo de cair de cara no chão. Capítulo 46. Diana. Onde você está agora? Afastei-me da janela, segurando o telefone entre a orelha e o ombro. Nos arredores de Sharon, tentei voar de volta, mas o sol nasceu e duvido que uma fera alada carregando um homem sairia bem nas notícias. Além disso, estou cansada. Eu podia ouvir pessoas na sala com ela, as máquinas e seus sapatos batendo no chão enquanto ela andava. Isso é por causa do que aconteceu em Eldonuma? Os recentes terremotos saíram em todos os noticiários? Logan e Neverra parecem nervosos, agindo como se o fim do mundo estivesse próximo. Eles me deixaram no trabalho e foram embora? Então, agora estou apenas com guarda-costas celestiais normais e todo mundo está agindo estranho? Minha mão foi até meu peito. Eu conseguia sentir a batida rítmica sob minha pele. Havia uma cicatriz entre meus seios agora. Eu notaria, mas não era nada que outras pessoas iam notar. Era apenas uma pequena marca, mas para mim seria sempre um lembrete de quão longe Liam estava disposto a ir por mim. Sim, quanto a isso, Tobias apareceu? O quê? Gabi praticamente gritou antes de se controlar. Eu a ouvi pedir desculpa a alguém próximo a ela antes de sussurrar. O quê? Você está bem? Bom, quero dizer, acho que está bem, já que estou falando com você. Então, isso é bom? Ele está morto? Virei-me para a cama onde Liam dormia. Seu peito subia e descia, mas era mais lento que o normal. Não, mas eu estava, eu acho. Por um segundo, pelo menos. Não sei. O quê? Espere, o que quer dizer, Diana? Gabi estava gritando de verdade e não parecia se importar com quem ouvia. Balancei a cabeça, esfregando a mão na testa. É uma longa história, mas fomos enganados para conseguir o livro. Tobias apareceu e ressuscitou todas as pessoas mortas que pôde em um raio de provavelmente 5 quilômetros. Lutamos, perdemos, e Liam me trouxe de volta. De volta? Quer dizer ressurreição? Quer dizer... Eu a interrompi. Shh! Não fale isso muito alto. Não acho que seja algo bom. Liam falou que necromancia é proibida. É isso que Tobias faz, e é tudo carne reanimada, como nos filmes de zumbis, sabe? O que Liam fez foi diferente. Quero dizer, conta se eu nunca virei cinzas? Significa que eu não morri de verdade? Sentei-me perto da janela, observando as crianças da vizinhança brincarem. Gabi ficou quieta por um tempo. Fale alguma coisa. Desculpe, estou surpresa. Isso é importante, você tendo realmente morrido ou não. Estava falando que Liam restaurou seu coração, Diana. A única coisa é que você não pode fazer crescer de volta.
Ela fez outra pausa, o que deixou meus nervos já erráticos e enlouquecidos. Quão próximos vocês dois se tornaram nessa viagem de... Virei-me, olhando para o meu salvador adormecido. É complicado. Diana, você não fez isso. Ela quase se engasgou. Escute, é diferente. Liam é diferente. Olha, deixe-me explicar quando voltar, ok? Prometa não me odiar até lá. Está bem, está bem. Ela limpou a garganta e depois baixou a voz. Então, isso quer dizer que Tobias está com o livro? Sim. Não conte aos outros. Ainda não. Sinto que é algo que Liam precisa abordar. Claro. Ela voltou a ficar calada. Escute, eu vou ficar bem. Portanto, não se preocupe. Provavelmente vou tentar dormir um pouco e depois partir quando escurecer de novo. Com sorte, Liam vai acordar logo? Ouvi os ruídos do lado dela aumentando. Eu ligo para você mais tarde, certo? Certo? Lembre-se, eu amo você. Também amo você. Sorri ao telefone antes de desligar. Uma batida suave soou na porta do quarto e a proprietária espiou para dentro. Era um senhor de boa aparência com uma família numerosa. Eu o compeli a nos deixar ficar. O sangue de Liam fazia com que aquela pequena parte de mim funcionasse com poder extra. Estávamos atualmente no quarto de um dos filhos adolescentes. Está tudo bem, senhorita Diana? Sim. Balancei a cabeça e sorri. Você e sua família deveriam sair? Vão a um jantar ou ao cinema? Saiam de casa e vivam um pouco? Seus olhos ficaram com a expressão distante e vidradas por um momento. Você tem razão? Um filme parece ótimo. Ele saiu, fechando a porta atrás de si. Ouvi a comoção lá embaixo quando as crianças gritaram de animação. Passos subiram as escadas e desceram. Então eles pegaram as chaves. A porta da frente abriu e fechou, deixando-nos em silêncio. Eu me enfiei na cama com Liam. Nós dois mal cabíamos nela. Agarrei-me a ele, aconchegando-me ao seu lado e fazendo o pequeno espaço bastar. Depois que nos acomodamos, tomei banho e limpei Liam da melhor maneira que pude. Peguei roupas emprestadas para nós dois e eles serviram bem o bastante. Deslizei meus dedos por seu cabelo, afastando as ondas escuras que ameaçavam se curvar em direção à testa dele. Ele não se moveu. Sua respiração era lenta e profunda. Por que fez isso? Falei baixinho. Foram as mesmas palavras que sussurrei da primeira vez que ele me alimentou com o seu sangue, quando pensou que eu tinha morrido. Eu me aninhei junto a ele, passando meu braço em volta do seu corpo e apoiando minha cabeça em seu peito. Fechei os olhos, ouvindo a batida lenta do seu coração, e o ritmo agora correspondia ao meu. Meu corpo doeu quando me estiquei na cama, passando meu braço pelas cobertas procurando Liam, e não o encontrando. Eu estava sozinha. Sentei-me e parei. Como é? Olhei ao redor para ver o quarto, que não pertencia a um adolescente que adorava esportes e morava no subúrbio com a família. As cortinas dançavam ao vento, girando ao redor da grande cama. Móveis que não eram desse mundo ocupavam grande parte daquela câmara. Pássaros cantavam na grande janela aberta. Ah, não. Isso era outro sonho de sangue? Minha mão alcançou a pequena cicatriz no meu peito. Meus dedos se esfregaram através do tecido da minha camisa. Algo caiu do lado de fora do quarto e eu me assustei. Eu podia ouvir o som abafado de vozes elevadas e afastei as cortinas para atravessar o chão frio. Nem me preocupei com as portas grandes, apenas atravessei a parede. Parecia que muitas pessoas estavam reunidas, mas para quê? Caminhei pelo enorme corredor, observando a arte esculpida nas paredes. Era tão linda quanto da primeira vez que a vi. O garoto nunca escuta? Ouvi alguém gritar, me despertando da admiração que sentia pelo ambiente. O garoto está bem na sua frente?
Soava como Liam e ele estava irritado. Comecei a correr, seguindo o som de gritos contínuos. Entrei no que me lembrou uma catedral e parei derrapando. O teto era tão alto que me perguntei como eles haviam pendurado o enorme lustre. Ele oscilava e dançava brilhando em tons de azul, roxo e prateado, lembrando-me de uma pequena galáxia. Os guardas que franqueavam as portas seguravam as armas com firmeza, e várias centenas de outros estavam encostados nas paredes internas. Aquele lugar era enorme. Não era de admirar que Liam tivesse dito a Drake que já tinha visto algo maior quando visitamos sua mansão. Vários guardas se viraram em minha direção e eu congelei, pensando que podia ser vista. Relaxei quando alguns celestiais passaram ao meu lado e percebi que estavam olhando para eles, não para mim. Diana, é uma memória. Respirei fundo e dei um passo à frente. Os celestiais estavam reunidos em torno de um estrado. Havia uma fileira de cadeiras grandes em cima dele, permitindo que quem estivesse sentado nelas visse o salão inteiro e todos nele. Os tronos eram feitos de ouro puro e suas pernas foram esculpidas para representar diferentes criaturas estranhas. Devia haver pelo menos 20 divindades presentes. Muitos dos deuses e deusas tinham marcas como Liam, longas linhas de luzes semelhantes a veias que pareciam se fundir em seus olhos. A luz dos outros parecia emanar deles em ondas e não presas à pele. Eram lindos, mas de forma estranha, perfeitos demais, definidos demais. Os celestiais observavam atentamente, e sua pele com linhas azuis contrastava com a dos deuses. Por instinto, eu me aproximei da parede oposta enquanto observava. Sabia que era um sonho, mas cada fibra do meu ser me dizia para fugir. Parei perto de uma das cadeiras vazias, segurando o encosto enquanto espiava. Daquele ângulo pude ver Liam. Seu cabelo estava como da última vez que estive aqui. Os cachos longos e selvagens caíam sobre sua armadura, preso pelas tranças idênticas de cada lado do rosto e contidos por pequenas faixas de metal enfeitadas com joias. O que quer que estivesse acontecendo deveria ter sido depois que ele formou a mão, porque todos aqueles que reconheci usavam armaduras iguais. Será que tinham acabado de voltar da batalha? Logan passou por alguns celestiais para se aproximar de Liam. Ele manteve a cabeça erguida e agarrou o punho de um daqueles armas de Ablazone, prontos para atacar caso necessário. Examinei a multidão e encontrei Vicente. Ele estava na parte de trás do grupo, sentado ao lado do estrado. Parecia ainda mais irritado do que de costume. Várias marcas de garra marcaram seu peito e braço, mas ele não estava sangrando ativamente. Você não obedeceu, Sanquiel? E isso quase lhe custou vários celestiais? Eles não foram feitos para serem seus brinquedos, seus tolo insolente. Retrucou a mulher e minha cabeça se voltou para ela. A deusa tinha longos cabelos brancos e anéis de prata cobriam por completo seus dedos. Ela usava um vestido radiante por baixo da armadura. A luz dançava em suas ombreiras toda vez que ela se movia. As linhas prateadas em seu corpo pulsavam com sua raiva enquanto ela apontou para Liam. Está feito, não está, Nismera? Retrucou Liam, limpando o sangue de sua espada. Quer dizer que aquela era Nismera, quando criou Vicente e o feriu também pelo que Liam dissera. Sim, estou muito bem, grunhiu Vicente. Liam virou-se para Vicente, acenando com a mão em sua direção. Veja, ele está bem. O salão irrompeu, todos falando ao mesmo tempo. A porta atrás de mim se abriu e vários outros guardas entraram, seguindo por um grupo de celestiais. Ok, casa cheia então. Eles usavam armaduras reluzentes mais pesadas do que os que Liam e seus guerreiros usavam. Havia um pássaro com múltiplas asas gravadas em seus peitorais. O barulho do salão diminuiu quando eles se dirigiram ao estrado e tiraram os elmos. Um dos guerreiros mais altos jogou uma grande cabeça ensanguentada aos pés dos deuses. O sangue se empoçou em volta do pescoço como um espelho d'água. Tinha 2 chifres grossos que se curvavam em espiral.
Manchas de luz verde e esmeralda brilhavam sob suas escamas, mesmo na morte. Sua boca se abria em 4 direções, expondo dentes de forma de gancho que brilhavam com veneno. Traga a cabeça de um Igmorrutem, declarou uma voz feminina. Um dos muitos que Sankiel e seus guerreiros derrotaram em batalha? Eu sabia que eles caçavam Igmorrutens e tudo mais, mas ver como era fácil para eles arrancar a cabeça de algo que me causaria pesadelos me abalou. Para minha surpresa, reconheci a guerreira que havia levado a cabeça. Imogen. Ela era incrivelmente linda, mesmo coberta com o sangue de um dos meus. Ele se aproximou para ficar ao lado de Liam, cumprimentando-o com um beijo. Senti meu estômago se revirar e desviei o olhar. Quer dizer que ela também era uma líder? Ótimo, perfeito. Não estou nem um pouco enciumada. Senhora Imogen, pode dar testemunho sobre as ações de Sankiel? Lembrei-me daquela voz e reconheci o pai de Liam em toda a sua glória reluzente, embora um ar de frustração o cercasse naquele momento. Ele estava sentado no trono central com uma mão na cabeça enquanto esfregava a têmpora. Eu sorri. Meu Liam era mais parecido com o pai do que a versão mais jovem dele havia sido. Com todo o respeito, Vossa Graça, a tarefa foi concluída? Declarou Imogen com uma leve reverência. Liam tinha uma expressão presunçosa no rosto e estendeu os braços como se dissesse: Está vendo? Eu disse. Revirei os olhos quando todos os deuses começaram a brigar furiosamente, falando uns por cima dos outros e gritando. Suspirei. Era inútil. Então, vocês preferiam que o reino Hinrak permanecesse aberto enquanto eles devastavam e massacravam incontáveis vítimas? Liam praticamente gritou para ser ouvido. Vários deuses se viraram para ele, a luz ao redor dele expulsava. Até eu sabia que nada de bom acontecia quando eles piscavam daquele jeito. O deus na cadeira da ponta direita estivera encarando Liam com malícia. Ele saltou do trono e caminhou em direção a Liam. Uma ameaça irradiava dele. Ele era alto e magro com feições angulosas. Seus músculos ondulavam quando ele cerrava os punhos. As lâminas de ouro circulares amarradas às suas costas faiscaram em resposta à sua agressividade. Você é um garoto arrogante e tolo? Declarou ele, e o chão estremecia conforme seu poder se manifestava. Eu tinha que dar crédito a Liam. Ele não recuou e não pareceu nem remotamente abalado. Cruzou os braços e se manteve firme, lambendo o interior do lábio. Um garoto que fez o que você não foi capaz, Isolde. Isolde ergueu a mão em direção a Liam e uma sirene estrondosa soou no salão. Tapei os ouvidos e me agachei. O barulho me fez cerrar os dentes. Assim como começou, acabou. Quando olhei de volta para os tronos, o pai de Liam estava de pé. Seu cajado estava preso no chão entre eles. Uma luz prateada dançava nas rachaduras que haviam sido criadas na pedra. Silêncio, ordenou, e sua voz ressoou com poder. Todos os seres presentes na sala obedeceram. Não haverá mais discussões de nenhuma das partes? O que meu filho fez foi arrogante, impulsivo e, acima de tudo, egoísta? Ele parou com seu olhar focado em Liam. Liam balançou a cabeça em desgosto, claramente não surpreso que seu pai não estivesse do seu lado. Mas eu também pude ver sua dor. Eu queria alcançá-lo, mas sabia que não podia. Os outros deuses assentiram e murmuraram em concordância, mas suas expressões se fecharam quando ele prosseguiu. Contudo, mesmo assim, a ameaça foi eliminada? As pessoas estão seguras por causa de suas ações? Onde estaríamos se castigássemos os meios pelos quais mantemos os outros seguros? Típico, zombou Nismera, levantando-se de seu trono. Não importa o que o menino faça, você sempre ficará do lado dele? Danem-se as consequências de sua desobediência? Parece repetitivo, Unir. Unir olhou para Nismera. O brilho em seus olhos se intensificou, mas ele não fez nenhum movimento.
Outros pareciam concordar com ela, balançando a cabeça lentamente. Ela não falou mais nada antes de sair do salão em um raio de luz. Muitos outros olharam para Liam e Unir com desgosto antes de deixar o recinto. Eu não tinha percebido quanto eles iluminavam o local até que ficasse apenas Unir. Restou uma luz fraca no salão quando ele ergueu a lança no chão rachado, sem nunca afastar o olhar de Liam. Seu orgulho, egoísmo e insolência serão a razão pela qual eles se voltarão contra você? Declarou Unir, balançando a cabeça. Não pode liderá-los? Ou a qualquer pessoa, se eles não respeitarem? Eu não lhe ensinei nada? Anos de treinamento, educação, mas você recorre a táticas bárbaras? Como pode esperar liderar algum dia? Pai, eu... Começou Liam, mas Unir apenas ergueu a mão. Sinto vergonha de você? Eu tinha tantas esperanças e agora me resta limpar sua bagunça? De novo? Ele olhou para Liam, mas quando Liam não disse nada, balançou a cabeça mais uma vez e desapareceu. Comecei a ir até Liam sem me importar mais por estar sonhando. Meus passos vacilaram quando o chão começou a tremer. Olhei para os meus pés. O chão de mármore derreteu para revelar um terreno rochoso e manchado de sangue. Gritos atrás de mim me fizeram abaixar bem a tempo quando um raio de luz dourada passou acima da minha cabeça. Gritos e o som de metal contra metal encheram meus ouvidos. Eram os deuses, e eles estavam lutando entre si. As feras que os deuses montavam eram enormes. Elas tinham garras malignas nos pés e seus olhos reluziam. A princípio, eu pensei que seus corpos fossem cobertos por pelos finos, mas olhando mais de perto, vi minúsculas peninhas onduladas sobre elas. Elas eram lindas, mas também assustadoras. Uma estava vindo direto para mim, e esquecendo que aquilo era um sonho, me escondi atrás de uma grande formação rochosa. Observei um deus ser atravessado por uma daquelas armas entalhadas. Ele desabou, segurando a barriga. Gemeu uma vez antes que a luz que emanava dele explodisse, e uma onda de energia se dissipou a partir de onde ele estivera. Um rugido aterrorizante ressoou pelo ar enquanto espessas nuvens escuras se agitavam no alto. Asas maiores do que qualquer um que eu fosse capaz de conjurar batiam no céu. Fogo jorrava da boca escancarada. Igmorrutem. Um arrepio percorreu minha espinha. O medo tomou conta de mim diante do que eu poderia me tornar. Eu não queria ser um monstro. O chão tremeu mais uma vez e vi outra luz dourada disparar para o céu, seguida por vários azuis. Caden estava certo. Os livros estavam certos. Eles podiam morrer. Certo. Eu precisava acordar agora. Eu me virei e engasguei. Liam estava bem na minha frente, com sangue pingando de meu cabelo e armaduras e uma longa capa forrada de verde e dourado ondulando atrás dele. Seu olhar estava focado em algo atrás de mim. Está feliz, Sankiel? Era isso que você queria, certo? Disse Nismera, e sua voz era sensual, mesmo naquele ambiente. Liam girou a espada 2 vezes caminhando para minha esquerda, encarando a deusa. Eu jamais desejei isso. A arma que ele segurava não era a escura que eu tinha visto antes, mas sim uma arma de Ablazone. Você é um tolo se acha que algum dia deixaríamos você nos liderar? Eu me virei quando ela apareceu. Sua armadura estava manchada de sangue, e ela segurava uma lâmina vermelha cujo punho dourado cintilava com joias. Olhe ao seu redor, Sankiel. Você obterá a fama que tanto deseja? Eles conhecerão você agora pelo que você realmente é? Destruidor de mundos? Liam correu para frente, batendo a lâmina onde Nismera estava. Vamos, destruidor de mundos. Invoque sua lâmina da morte. Mostre a eles quem você é.
O sorriso dela pingava veneno enquanto ela atacava. O golpe dele atravessou minha forma incorpórea e quase a atingiu. Não? Covarde! Nismera se esquivou bem a tempo, levantando sua lâmina. As armas se chocaram repetidas vezes. Ambos eram lutadores habilidosos. Cada movimento que a deusa fazia, Lian defendia e vice-versa. Mas berros soaram quando o chão tremeu de novo. O céu relampejou e eu sabia que outro deus havia morrido. Isso deve ter distraído Lian por um tempo suficiente para que Nismera levasse vantagem. Ela golpeou as pernas dele com a lâmina e ele tentou se esquivar, mas já era tarde demais. Um longo corte apareceu na panturrilha esquerda de Lian e o sangue escorreu da ferida profunda. Ele gritou de dor e caiu de joelhos. Nismera avançou e Lian ergueu a espada para bloquear seu golpe. A lâmina dela cortou a espada dele na altura do punho, tirando a palma da mão dele. Realmente achou que conseguiria me derrotar, seu tolo, convencido e arrogante? Eu sou mais forte que você? Nismera chutou Liam bem no peito e ele caiu para trás. Tentei avançar para ajudar, para fazer alguma coisa, mas era como se eu não tivesse mais controle sobre o meu corpo. Ela pisou com a bota grossa e com armaduras no peito dele, e o salto afiado afundou no peitoral. Ela se inclinou para frente e tocou a garganta de Liam com a espada, e o sangue se acumulou na ponta. Veja, destruidor de mundos, esse é seu legado? Espero que, à medida que a luz irromper do seu peito enquanto você morre, você saiba que toda essa destruição é por sua causa. Nismera ergueu a espada e pude ver que ela pretendia enfiá-la na garganta de Liam. Naquele momento, uma luz radiante a atingiu no peito, fazendo-a voar para trás. Unir baixou a lança e poder faiscava na ponta. Ele estava ferido, o sangue cobria sua armadura. Liam se esforçou para ficar de pé com a perna e o pescoço sangrando. Ele, em parte, caminhou, em parte se rastejou até o pai. Finalmente, capaz de se mover, corri até eles. Eu queria ajudar, mas minhas mãos atravessaram ambos. Merda. Liam alcançou o pai no momento em que Unir quase desabou em seus braços. Liam se esforçou para apoiá-lo, empurrando-o contra a parede. Unir segurava a lateral do próprio corpo, parecendo surpreso ao sentir o sangue. Pai? Disse Liam. Sua voz ficou embargada ao olhar para Unir. Outra luz brilhante explodiu nas proximidades e o chão tremeu mais uma vez, fazendo com que os dois quase caíssem. Unir fez um barulho descontente quando teve dificuldade de se manter em pé. Eu sabia, pela quantidade de sangue, que ele não teria muito mais tempo. Você... A voz dele estava cheia de dor. Realmente sinto muito. Eu só queria salvá-lo, salvar todos vocês. Pai, Liam balançou a cabeça. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Reconhecia esse desespero. Ele sabia que os momentos finais de seu pai estavam muito próximos e estava tentando não desmoronar. O chão estremeceu e outra explosão de luz azul irrompeu. Ouvi passos se aproximando e me virei para olhar. Vários celestiais estavam ao nosso redor usando armaduras semelhantes às de Nismera. Eles não estavam ali para ajudar. Pai, sussurrou Liam. Não me deixe, por favor, sinto muito. Vou ouvir melhor, eu juro. Por favor, pai, não posso fazer isso sem você. Não sei o que estou fazendo. Sua voz falhou, indiferente ao público crescente. Sim, você sabe? Você sempre soube? Unir lutou para forçar as palavras a sair. Liam observou com horror quando o rosto de seu pai começou a reluzir. Que precioso! Um pai moribundo quase se preocupa com algo além de sua ganância doentia pelo poder. A voz veio de trás dos outros celestiais. Era o deus Isolteu.
Sua armadura estava coberta de sangue do topo do elmo até a ponta da lâmina. Brilhava em prata e azul cobalto. Era o sangue deles próprios. Unir agarrou a lança, empurrando Liam para trás, enquanto se levantava com uma última força que tinha. Ele a girou uma vez acima da cabeça, enviando um raio de luz dourado contra o deus. Isolde refletiu o raio com a própria espada, redirecionando o poder e enviando a explosão de volta para Unir. Ela o acertou em cheio, criando um enorme buraco em seu peitoral. O mundo parou por uma fração de segundos quando o pai de Liam olhou para ele e sorriu, com uma lágrima solitária escorrendo pelo seu rosto. Eu amo você, Sanquiel. Seja melhor do que nós. Em seguida, rachaduras se formaram em seu corpo e ele esperou mais uma vez antes de explodir em 1000 luzes roxas e amarelas. O berro de Liam ecoou pelo campo de batalha. Seu uivo de dor e raiva vibrou através de cada centímetro de Rachearim, que desmoronava. Meu coração se partiu ao som de sua tristeza. Assisti a Liam colocar a cabeça entre as mãos, soluçando violentamente. Mais deuses pousaram no chão, cercando-o. Liam não pareceu notar. Se notou, não se importou. Isótio deu um passo à frente com um sorriso de puro ódio no rosto, parando na frente da figura ajoelhada de Liam. Então, esse é o nosso rei? Uma criança chorona? Gritou Isótio enquanto os outros deuses riam. Que patético! Ele se abaixou e agarrou Liam pelos cabelos. Ele o puxou para cima, forçando-o a ficar de pé. Ódio e tristeza estavam gravados nas feições de Liam. O sorriso de Isótio se transformou em um suspiro de choque pouco antes de todos o seu ser se transformar em uma fina camada de cinzas. Todos ficaram imóveis, sem entender o que acabara de acontecer. Liam não se moveu, ele não avançou. Apenas ficou ali com a cabeça baixa. Não demorou muito para que outros criassem coragem. Ele atacou e Liam girou sobre a perna boa, enfiando a lâmina preta e roxa em seu crânio. A energia não explodiu dele como acontecera com os outros. Sua pele ficou profundamente escura antes que ele se desintegrasse. Mais deuses criaram coragem para atacar Liam, e cada um deles teve o mesmo destino. Ele era tão veloz que eu nem percebia que ele tinha se mexido, até que tudo o que restava eram cinzas e areia. Liam nem ao menos hesitou quando agarrou a lâmina com as 2 mãos, girando-a uma vez e cravando-a no chão. A energia como a que senti quando o conheci sacudiu o planeta, espalhando-se em todas as direções. O poder da lâmina disparou com um baque surdo e o ar foi empurrado como se uma bomba tivesse explodido. Tudo que aquela onda tocou queimou até virar cinzas, deixando apenas Liam ter um campo de batalha deserto e poeirento. Essa foi a última coisa que vi antes de Racharim explodir. Capítulo 47. Liam. Meus olhos se abriram e quase os fechei novamente. Levantei a mão, protegendo-os da luz do sol que entrava pela janela. Olhei ao redor do quarto desconhecido, tentando me orientar. Era um espaço pequeno e fiquei confuso com as blusas penduradas nas paredes brancas. Cada uma delas com um número impresso no tecido. Virei-me quando Diana gemeu onde dormia ao meu lado. Diana. Ela se remexeu inquieta durante o sono e suas sobrancelhas se franziram. Estendi a mão, mantendo-a acima do peito dela. A batida rítmica do seu coração era forte e quase chorei de alívio. Espiei por baixo do cobertor que me cobria e vi que as roupas que eu usava eram novas e limpas. Ela se moveu e cuidou de mim também? Balancei minha cabeça em descrença. Ela alegava ser uma fera terrível, mas tudo o que fazia era cuidar dos outros. Eu estava feliz sabendo que ela estava viva, porém perturbado que aquilo tinha até mesmo acontecido. Meu sonho se tornara realidade, da forma que eu tinha visto. Meus olhos se fecharam, a lembrança de vê-la morrer se repetia em minha mente. Ouvi as palavras saírem dos meus lábios enquanto minha visão se turvava.
Era o meu terror noturno se tornando realidade. Vi os olhos dela, vi a luz partir quando ela arrancou a mão dele. O sorriso dele era cruel e satisfeito quando eu corri até ela, caindo de joelhos para segurar seu corpo antes que ele desabasse no chão. Mal registrei o som das asas quando ele agarrou o livro e levantou o voo. Ele deixou a cripta e ouviu-se um choque e um estrondo quando centenas de mortos desabaram. Em seguida, não havia nada. O mundo ficou em silêncio absoluto sem ela. Minhas lágrimas se recusaram a parar de cair e eu não entendia aquela dor. Eu não sentia tanto assim havia séculos, desde que meu pai morrera. Embalei a concha vazia que era Diana procurando a luz em seu lindo rosto. Ela não ia mais rir nos momentos mais inapropriados. Ela não ia mais me corrigir pelas coisas mais idiotas. Ela havia partido. E senti como se parte de mim também tivesse. Eu a conhecia havia poucos meses, mas naquele curto espaço de tempo fiquei profundamente ligado a ela. Ela me ajudou em meus momentos mais sombrios, afastando-me gradualmente daquele ódio profundo que eu sentia por mim mesmo. Ela me ajudou, mesmo quando eu não fui gentil com ela. E agora ela se fora. Lembro-me de agarrar o coração dela e colocá-lo de volta em seu peito. Lembro-me de voar através daquela tumba vazia e se disparar rumo à noite carregando em meus braços. Tudo o que eu sabia era que não podia perdê-la. Não sem lutar por ela. Eu havia prometido, portanto, saquei uma lâmina e cortei a palma da mão para me derramar nela. Ela não podia me deixar assim. Concentrei-me em visualizá-la inteira mais uma vez, rindo, feliz e atrevida. Eu a vi sorrindo novamente. Por acaso, ela não entendia o quanto era importante? Eu sabia que não podia ressuscitar os mortos ou restaurar vidas perdidas, mas tinha que tentar. Eu havia prometido a ela. A carne sob minha mão começou a se curar de dentro para fora. Seu corpo se sacudiu quando forcei mais poder para dentro dela. Veias, músculos e tecidos se uniram conforme seu coração crescia novamente, restaurando-se. Ele bateu uma, duas e uma terceira vez antes de se estabelecer uma batida ritmada. O tecido acima foi o próximo, suas costelas e externos se refizeram. Os músculos se preencheram de novo e sua pele ficou lisa, sedosa e imaculada. Meu corpo doeu quando eu derramei mais do meu poder nela. A luz sob minha mão tremeluziu, mas não me importei. Afastei minha mão para trás com cuidado para não a tocar. Tinha funcionado. Mas eu temia qual seria o custo. Tomei cuidado para não a acordar enquanto caía da cama e dava alguns passos até a porta. Saí do quarto e me vi em um corredor. As paredes estavam repletas de fotos de mortais sorridentes. Diana devia ter tomado uma casa. Não conseguia ouvir mais ninguém ali e precisava me apressar antes que a família voltasse. Desci as escadas correndo até a sala aberta. Estava tomada pela bagunça de uma família ativa em um grande sofá cinza. Parei no meio da sala e respirei fundo, fechando os olhos. Concentrei-me em Logan, tentando estabelecer uma conexão com ele. O puxão familiar estava lá, mas depois parou. Estranho. Isso nunca tinha acontecido antes. Tentei novamente, mas esbarrei em uma parede que meu poder não conseguia penetrar. A ressurreição tem um preço? A voz do meu pai ecoou em minha mente. Merda. Apertei e relaxei meus dedos. Se eu não podia invocar Logan da maneira normal, precisaria fazê-lo da maneira mortal. Fui até a cozinha bem iluminada procurando um telefone. Peguei o pequeno aparelho preto e disquei o número que Logan me forçara a memorizar. Ele tocou uma vez e foi atendido com um alô brusco. Logan, é Liam? Preciso que me encontre em algum lugar, só você? Contei tudo a Logan, da mesma forma que havia feito anos antes em Rasharim. Contei-lhe sobre Eudonuna, em detalhes, contei-lhe sobre a luta, a morte de Diana, a sua ressurreição e a nova ameaça que enfrentávamos. Já se passaram eras desde que enfrentamos uma ameaça de verdade?
Aquelas não eram as feras sem alma de costume que encontrei antes? Não, isso foi muito pior, expliquei. Nós dois estávamos sentados na grande sala de estar. O olhar de Logan procurou o meu antes de apontar para o teto para o quarto onde Diana ainda dormia. Você fez o impensável, Liam. Eu sei. Mesmo que ela não tenha morrido de verdade, a ressurreição é um tabu, proibida? As histórias horríveis que ouvimos sobre os danos que poderia causar? O tiro poderia ter saído pela culatra e você poderia ter acabado como uma casca vazia? Eu sei. Minha voz saiu um pouco mais áspera do que eu pretendia. Você a ama? Suspirei e inclinei a cabeça para trás, apoiando-a no sofá. Por que todo mundo fica me perguntando isso? Bem, ela é uma mulher muito atraente, com um vocabulário muito persuasivo, que alguns... Ele fez uma pausa, levantando uma sobrancelha. Homens que não recebem atenção feminina há algum tempo podem achar atraente. Ele fez um ruído com a garganta, claramente desconfortável. Sua esposa não se incomoda por você falar com tanto carinho de outras mulheres? Arqueei minha sobrancelha diante de sua resposta. Não. Eu estou falando de você? Retrucou Logan frustrado. Eu não falei nada e ele suspirou, percebendo minha agitação. Tudo o que eu estou dizendo, Liam, é que esse não é você? Não arriscaria isso por qualquer mulher, eu o conheço? Esse tipo de poder? Não sabe o dano que pode causar, e não apenas para você ou para ela, mas para o universo? Sempre falavam de um catalisador que desequilibrava tudo, você sabe disso? Ele não estava errado. Se ele soubesse o que eu tinha feito em Hasharin, aos deuses lá pensaria diferente. Ele saberia que eu estava completamente ciente da minha natureza destrutiva e de quão perigoso eu era para todos ao meu redor. Passei as mãos pelo meu cabelo, ainda sentado lá. Eu sei. Senti o peso do sofá mudar ao meu lado quando Logan se sentou. Obrigado por me contar. Sinto falta da época em que você conversava de verdade comigo. Ele riu, mas eu sabia que era forçado. Então, e agora? Você teve notícias dos vampiros que enviei? Logan acenou com a cabeça. Sim, eles deram a conhecer sua presença muito bem. Gabi gosta muito do barulhento e eles pareceram se conectar por causa de algumas histórias pelas quais eu não me interessei. Eu bufei, cruzando os braços, sabendo que Logan tinha a mesma disposição em relação a ele que eu. Esse é Drake? Logan deu de ombros. Neverra está com os dois? Acho que ela falou de café ou algo assim. Mandei alguns outros celestiais irem com eles. Não importa se Gabi gosta deles. Eu não gosto. Não sei o que é, mas não quero deixar as garotas sozinhas com eles por muito tempo. E, se o que você disse sobre os 4 reis ainda estarem vivos for verdade, bem, então eles não são confiáveis? Virei a cabeça e um pequeno sorriso se formou. O instinto de proteção de Logan em relação a Gabi deixaria Diana feliz. Drake pode ser barulhento, mas é inofensivo? Ele é mais um galanteador irritante? Um grunhido baixo deixou o peito de Logan. Se flertar com Neverra, eu vou acabar com ele? Uma pequena risada percorreu meu corpo antes que eu suspirasse, inclinando-me para a frente e esfregando a cabeça. Sim, é justo. Não sei. Algo parece errado? Um possível efeito colateral, talvez? Talvez. Ou talvez alguma outra coisa esteja começando? Parece que não consigo manter meu autocontrole? Soltei um longo suspiro. Preciso ir até o conselho?
Se Vitória trouxe mais pergaminhos ou textos de Esriel de Hachiarim, tenho a esperança de que eles saibam. Se for ao conselho, Imogen, Cameron e Xavier vão bombardeá-lo no momento em que você colocar os pés na cidade? Eu sei. É por isso que você virá comigo? Fiz uma pausa, esfregando a mão sobre o queixo antes de olhar para as escadas. E Diana? Ele ficou com os olhos arregalados. Como vai fazer uma Igmorrutem passar despercebida pelo conselho? Não é uma Igmorrutem, é a Diana. Ela já foi mortal? Tem algum respeito? Logan assentiu, mas viu uma faísca em seus olhos. Ele estava me testando? Minhas desculpas, disse ele com sinceridade, erguendo um canto da boca. Um teste, de fato. Sacudi a cabeça, prosseguindo. Enfim, também tenho um plano para isso? Para começar, preciso que você encontre algumas roupas para nós, de modo que possamos nos encaixar. Estou esgotado demais para invocar roupas no momento. Feito, declarou Logan, sem mais perguntas. Olhei para o teto, sentindo como se estivesse esquecendo alguma coisa. Há algo errado, Logan? Vamos descobrir o que é. Se o pior acontecer, você tem uma rainha ao seu lado? Soltei uma risada pelo nariz diante dessa declaração antes de ignorá-la. Ele estava certo. Diana nos dava melhores chances, mas por pouco. Ela era poderosa, mas negava sua natureza, o que a mantinha em desvantagem. Embora eu pudesse ter uma solução para isso, não era uma ideia que eu desejasse compartilhar com ele. Você está certo? Respondi, e o olhar de choque de Logan quase me fez sorrir. O poder dele supera em muito qualquer criatura do outro mundo. Até meu pai temia os reis de Iedin. Logan respirou fundo com a minha revelação. O que não entendo é como eles chegaram aqui. Os reinos e portões estão trancados há tanto tempo que nada com tamanho poder deveria existir. Estou começando a achar que eles estão aqui há muito mais tempo do que pensávamos, movendo-se nos bastidores, planejando e esperando por alguma coisa? Respondi. Esperando o quê? Questionou Logan. Essa é uma pergunta muito boa. Logan se levantou e esfregou as mãos nas calças. Vou buscar algo para vestirmos e já volto. Mais um favor? Pedi, sem me levantar. Ele parou, virando-se ligeiramente. Sim. Eu preciso que você distraia a Imogen. Ah, que os antigos deuses me protejam. Ele suspirou antes de desaparecer da sala em um clarão de luz azul cobalto. A sala ficou em silêncio mais uma vez enquanto eu esfregava a mão no rosto. Eu deveria ter sido mais rápido e matado Tobias quando tive a chance. Eu deveria ter agido para alcançá-lo antes que ele colocasse as mãos nela. Ela se sacrificou por mim, pelo mundo, e eu a ressuscitei sem pensar duas vezes. Meu próprio pai não trouxe minha mãe de volta, a única pessoa que ele amou em cada átomo de seu poder. No entanto, eu trouxe de volta uma mulher desbocada, mal-humorada e carinhosa. Eu era tão egoísta e fraco quanto diziam, porque não a trouxe de volta pelo mundo, nem mesmo por ela. Eu a trouxe de volta porque pensei que não conseguiria existir sem ela. Um Deus não prioriza seus próprios desejos ou necessidades, mas as necessidades de outros, daqueles que ele protege. As palavras do meu pai ecoaram na minha cabeça. Ele estava certo naquela época e estava ainda mais certo agora. Até Tobias tinha visto isso, e ele estava certo quando disse que Diana tinha se infiltrado em mim.
Minha pequena curiosidade por ela tinha se transformado em um profundo carinho e senso de proteção que eu não conseguia controlar. Tinha me custado o livro de Ezreal, mas o mais aterrorizante era que parte de mim não se importava. Diana valia a pena. Um grito ecoou pela casa e eu já estava de pé e subindo as escadas antes mesmo que o eco dele desaparecesse. Irrompi pela porta e encontrei Diana sentada na cama, apertando o peito. Ela se virou para mim com um olhar arregalado e imóveis. Você realmente é um destruidor de mundos?